Em 2022, uma exploradora urbana postou no Douyin um vídeo de um prédio abandonado que encontrou. Mas essa não foi uma exploração comum e sem incidentes para ela. Desta vez, ela encontrou algo absolutamente horrível que traumatizaria qualquer pessoa azarada o suficiente para se deparar com isso. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Você pode apoiar o canal tornando-se membro no Ko-fi ou no canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios. Você também pode deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a quem considerar. Este vídeo vai se concentrar na descoberta de vários corpos e abordará teorias relacionadas à extração de órgãos e ao tráfico de pessoas. Recomenda-se discrição ao espectador. Essas teorias resumem especulações online, não fatos comprovados. Por favor, leve isso com cautela. Clique no link na descrição para virar membro do Ko-fi. Assista à versão estendida e sem anúncios deste vídeo, com detalhes extras não presentes aqui. Aventura do Puff. Vamos chamá-lo assim. Bin posta vídeos no Douyin dele explorando prédios abandonados. Esse conteúdo pode ser bem divertido por si só. É interessante e meio assustador ver prédios que antes estavam cheios de vida, agora vazios e esquecidos. Mesmo assim, a maioria dos vídeos de Bin não tinha grandes acontecimentos. Isso foi até um dia em fevereiro de 2022, quando ele encontrou algo muito mais perturbador do que esperava. Bin entrou em um prédio dilapidado, possivelmente um laboratório abandonado, embora seu propósito original siga desconhecido. Enquanto vagava pelos corredores escuros, ele percebeu um cheiro forte vindo do andar de baixo, então decidiu descer até o porão. Lá, ele encontrou túneis e salas de concreto, a maioria delas mais ou menos vazias, exceto uma. Ela tinha algum tipo de piscina de concreto, com o que parecia ser uma peça de roupa no chão. Ao lado, uma pista do que aquilo se tornou. Dentro da piscina, tábuas de madeira estão espaçadas, talvez para facilitar colocar e retirar objetos. Está cheia de água escura e turva, que parece ter escorrido pelo lado de fora do concreto. Esses detalhes parecem insignificantes diante do que realmente há na água. Antes de revelar sua descoberta, Bin diz que o que você verá são só adereços de um filme antigo. Provavelmente ele afirmou isso para evitar a censura do vídeo, já que o que mostra depois parece real demais para ser só adereço de filme. A piscina está repleta de mais de 20 corpos mortos inchados, em vários estágios de decomposição. Ainda mais preocupante é que muitos parecem ser crianças, alguns até bebês. Bin sai correndo da sala e o vídeo termina logo depois. Nos meses seguintes, Bin continuou postando seu conteúdo habitual sem sequer mencionar sua descoberta sombria. Isso pode parecer estranho, mas lembre-se, ele está na China. Suspeito que ele não queria cutucar a onça mais do que já tinha feito ao postar aquele vídeo em primeiro lugar. Ele admitiu no vídeo que poderia ser censurado, mesmo alegando que os corpos eram só adereços de filme. O vídeo realmente ficou no ar, mas uma coisa é postar aquele vídeo e outra é continuar fazendo referência a ele depois. Especialmente se ele começasse a especular sobre o que poderia estar acontecendo naquele momento, ficaria bem claro. Na verdade, ele não acreditava que fossem adereços de filme. 10 meses após o vídeo original, porém, ele decidiu voltar ao prédio e explorar mais a fundo. Desta vez, a sala da piscina tinha várias garrafas e tubos perto da entrada. Algumas das garrafas estavam tombadas e vazias, outras estavam meio cheias de um líquido escuro. Isso talvez fosse o mesmo que estava na piscina. Outra diferença era que a piscina estava quase toda coberta por uma lona azul, exceto uma parte na extremidade. Não tenho certeza se isso foi intencional ou se água ou algo assim pingou no resto da lona, arrastando-a entre as tábuas de madeira sobre a piscina e descobrindo a parte final. De qualquer forma, ainda havia um espaço grande o suficiente no final da piscina para ver vários corpos em decomposição flutuando ali.
Na verdade, não achei o primeiro vídeo de fevereiro. Baseei minha descrição em vários relatos, então não posso confirmar pessoalmente. Muitos afirmam que os corpos na piscina agora parecem mais decompostos do que no vídeo original. E chegou a ser dito que havia muito mais corpos do que havia no primeiro vídeo. Se esse for o caso, isso indicaria fortemente que os corpos definitivamente não eram adereços de filme e, na verdade, eram cadáveres reais. Agora, seus ossos estavam expostos. Os crânios, costelas, ossos do quadril, barriga coberta por uma pele que já nem parecia mais pele. O primeiro vídeo já era preocupante. Mas o fato de ainda haver mais corpos na piscina quando Bean voltou meses depois é ainda mais preocupante. Isso, e as outras diferenças, significam que alguém esteve lá entre as visitas de Bean e continuou trabalhando no que quer que estejam fazendo lá. Ele também encontrou um comentário de um usuário do Reddit, com outros concordando que em um dos vídeos o concreto parece novo. Eles especularam que a parede pode ter sido adicionada recentemente para esconder outra coisa atrás. Deus sabe o que isso poderia ser. Considerando o que Bean encontrou, já é ruim o suficiente, a gente imagina que quem está por trás disso não viu o primeiro vídeo da Bean e não sabia que alguém já tinha estado lá. Se soubessem, teriam removido os corpos e destruído as evidências. A não ser que tivessem certeza de que jamais sofreriam consequências por qualquer motivo. Algum tempo depois do segundo vídeo, Bean voltou ao prédio para gravar outro, dessa vez começando a mostrar o lado de fora. Eu não sou muito familiarizada com a arquitetura chinesa, mas para mim, o prédio parece mais um hospital do que um laboratório. Ele lembra escolas que vi em outros países asiáticos, mas sem ver o restante. Não é possível afirmar com certeza se restam cômodos usados quando o prédio estava ativo. Desta vez, ele explorou mais o prédio, visitando outras salas. Ele não mostra a piscina, então presumo que está igual à última vez. Mas isso não significa que ele não tenha encontrado outras coisas perturbadoras. Uma coisa interessante que notei é como alguns dos quartos e até mesmo a área no final de algumas escadas tem uma quantidade significativa de lixo e objetos aleatórios espalhados. Enquanto isso, os corredores estão vazios, exceto por pedaços de concreto caídos das paredes. O chão de um dos quartos tinha tantas garrafas que era impossível andar sem pisar nelas. Algumas das garrafas pareciam com as que a Bean encontrou no quarto, e a piscina também continha um líquido escuro. Havia também inúmeros itens cilíndricos que pareciam tubos de ensaio, 2 máscaras de fantasia e uma mala contendo um único salto alto rosa. E o que poderiam ser fotos de raio-x muito danificadas, se é que eram isso mesmo, isso pode sugerir ainda mais que o prédio já foi um hospital. Em mais um vídeo, Bean mostra descobertas ainda mais perturbadoras, como um feto em um frasco com líquido. Uma sacola com partes de crânios e mandíbulas, além de uma caixa com ossos como costelas, coluna vertebral e crânio, que parece estar com uma parte faltando. Também parece haver muitos outros túneis no prédio, alguns com uma gosma preta escorrendo pelas paredes e alagados com um líquido que você pode literalmente ver. O vapor saindo disso é bem menos intrigante do que muitas outras coisas naquele prédio, mas ainda assim é bem assustador. Sinceramente, estou perplexa sobre que substâncias são essas e por que emitem vapor. Também estou chocada e extremamente preocupada com a forma como Bean está explorando esse prédio. Ele só tem uma máscara facial para se proteger dos vários riscos que encontra aqui. Ele está literalmente andando nesse líquido fumegante de botas de caminhada, tocando frascos com substâncias desconhecidas e pegando a mão de um esqueleto com as próprias mãos. Enfim, enquanto a maioria dos corpos na piscina parece ser de crianças de várias idades, o tamanho desses ossos na sacola e na caixa sugere que eles vieram de adultos. Ou seja, o que acontecia aqui envolvia pessoas de todas as idades. Este foi, na verdade, o vídeo final de Bean sobre o assunto. Em meados de janeiro de 2023, sua conta simplesmente desapareceu. Não está claro se ele mesmo a excluiu ou se foi encerrada pelo Douyin. A remoção dela ocorreu após muitas especulações e teorias da conspiração, após seus vídeos ganharem destaque, principalmente na China e em outros países. Isso fez muitos acreditarem que Bean foi silenciado online, como previu no primeiro vídeo, e também na vida real.
Se isso significava que ele tinha enfrentado algum tipo de consequência legal ou algo ainda pior, acabou não sendo o caso. Quando Bizarra Lee, poucos dias após a conta sumir, ela voltou, mas com uma omissão gritante. Todos os 4 vídeos que ele havia postado explorando esse cemitério não oficial tinham sumido. O resto dos vídeos dele ainda estava lá, e ele continuou postando mais do seu conteúdo habitual, explorando lugares muito menos sinistros, sem nunca mais mencionar aquela casa dos horrores. Isso alimentou ainda mais teorias da conspiração sobre toda a situação, com muitos acreditando que alguém havia ameaçado Bean e que poderiam ter havido consequências graves. Se ele continuasse a investigar isso... Falaremos mais dessas teorias depois no vídeo, mas agora vamos tentar responder se alguma delas era realmente real. Eu vou ser direta e dizer que, pessoalmente, não acredito que tenha sido uma farsa. Se tudo isso fosse possível de ser falsificado, exigiria um esforço enorme. Isso simplesmente não parece valer a pena, especialmente considerando que Bean apagou todos os vídeos e nunca mais falou sobre isso. Qual seria o sentido? Como disse antes, o primeiro vídeo que ele postou sobre isso parece ter se perdido. Pessoalmente não vi, mas conheço várias pessoas que dizem ter assistido, afirmando que havia uma diferença significativa não só no número de corpos, mas também no estágio de decomposição entre os 2 vídeos que mostravam a piscina. Isso quer dizer que, se Bean realmente simulou tudo, ele teria que colocar todos os corpos falsos na piscina para o primeiro vídeo, e então ou substituir os corpos ou adicionar mais que parecessem mais decompostos para o segundo vídeo. Como ele conseguiria esses corpos em primeiro lugar, muito menos transportá-los até lá? Claro, ainda há chance de que os corpos fossem só adereços de filme, como Bean disse no primeiro vídeo. Mas não tenho certeza se acredito nisso também, porque haveria apenas corpos e esqueletos falsos. Com certeza haveria muitos outros adereços lá também. Já vi muitos vídeos de violência, muitos sem querer, mas não sou muito familiarizada com isso. Corpos em decomposição após longos períodos submersos ou parcialmente submersos em líquido. Então, pessoalmente, não posso comentar muito sobre o quão realistas eles parecem, mas para um olhar não treinado, eles realmente parecem bem detalhados e convincentes. Não entendo por que adereços de filmes seriam descartados aqui. Mesmo que o culpado só não quisesse descartar corretamente e jogasse aqui, por que colocá-los exatamente nessa piscina de líquido? E quanto ao resto dos ossos aleatórios que estavam espalhados esporadicamente pelo prédio, a presença das garrafas no canto da sala da piscina, ausentes na primeira visita dele, me faz pensar que mais líquido foi adicionado à piscina após o primeiro vídeo, pois elas continham um líquido semelhante ao da piscina. Uma coisa é jogar adereços de filme parecidos com corpos em uma piscina de líquido, outra é voltar lá depois. Jogar mais coisas e adicionar mais líquido à piscina. Que motivo poderia haver para isso? Além disso, se for verdade que os corpos estavam em um estágio visivelmente mais avançado de decomposição no segundo vídeo em comparação com o primeiro, isso mais ou menos prova que eles não são adereços de filme. Vi no Reddit uma usuária dizendo ter assistido versões em alta definição dos 2 primeiros vídeos e estava certa de que os corpos eram reais. Aqui está a descrição dela. Cliquei em um link em outro sub que estava todo em chinês, achando que seria um link para assistir a um dos vídeos, mas na verdade era um link de download instantâneo. Fiquei com uma versão em alta definição, super nítida, onde você pode dar zoom e ver até os menores detalhes. Esses são absolutamente 1000% reais. Também havia corpos mais recentes que ainda estavam com um tom rosado de carne. Havia meninos e meninas de idades diferentes, pareciam variar de bebês até o tamanho de uma criança de 4 anos. Havia muitos insetos e a água estava infestada. Com eles, percebia-se que havia corpos sob a superfície sustentando os visíveis. Realmente, verdadeiramente horrível. Tenho muita experiência e sou dessensibilizada a sangue e decomposição. Já vi isso de perto. Não eram adereços, eram crianças humanas falecidas. Era possível ver todos os detalhes horríveis. Cada corpo estava intrinsecamente tomado por danos de insetos. Cada corpo era completamente diferente, o que significa que cada um teria que ser feito do zero e não a partir de algum tipo de molde.
Duvido que um mestre de efeitos especiais consiga replicar isso. E, se conseguissem, levaria muito tempo e dinheiro, além de exigir habilidades avançadas para criá-los. Um explorador urbano qualquer não teria essas habilidades, e ninguém que se esforçasse tanto deixaria essas coisas simplesmente largadas por aí em algum lugar subterrâneo. Além disso, o vídeo mais recente mostrava claramente o estado avançado de decomposição dos mesmos corpos, devido à posição, tamanho e gênero de cada um desde o primeiro vídeo, com decomposição muito avançada desde o início. Mesmo que você conseguisse falsificar os corpos iniciais, fazendo réplicas perfeitas, imitar a decomposição avançada e recolocá-los exatamente nas mesmas posições, seria praticamente impossível. Outro comentário que encontrei no vídeo de Nick Crowley sobre isso, de alguém que também acredita que os corpos eram reais, trouxe uma análise bem interessante sobre os corpos. Encontrei o primeiro vídeo e, para minha surpresa, comparei a maioria dos corpos entre eles. Os dois não tinham nenhum dano no tronco, estavam intactos, mas começando a inchar. Em outras palavras, isso significa que, muito provavelmente, o motivo de a maioria parecer ter sido aberta no segundo vídeo é porque, bem, literalmente explodiram devido ao acúmulo de gases dos órgãos em decomposição. Seja qual for o líquido ali, certamente não é só água. Isso faz com que as partes mais macias e expostas ao ar, e portanto a insetos e bactérias, sejam as primeiras a se decompor, nesse caso, os estômagos e rostos deles. Eu também acreditava na teoria do roubo de órgãos, mas agora isso parece muito improvável. Também era mais fácil perceber que alguns eram homens, mas não todos. Enquanto assistia ao primeiro vídeo, a pouca decomposição me fez notar outras coisas estranhas. Apenas um dos corpos tinha um rosto visível e intacto, enquanto todos os outros já estavam esqueléticos ou tinham sido despedaçados. Qual o maior dano em algum dos corpos menos decompostos? Porém, esse corpo estava de costas e mais submerso que os outros. O rosto estava enegrecido como as manchas dos outros corpos, mas o restante da pele era totalmente branco. Não dava para saber se era pela lividez cadavérica, produtos químicos ou outro motivo, mas os traços faciais também estavam afundados e achatados. Talvez seja só por ter ficado deitado assim por muito tempo, não tenho certeza. A parte mais interessante, porém, era que parecia muito que esse corpo estava sem a mão esquerda. O braço estava levemente apoiado em outro corpo e terminava em um toco logo antes do pulso. A elevação pode ter causado a decomposição da articulação e sua queda, mas não sei se o corpo era antigo o bastante para isso. Para mim parecia que sim. E os corpos ao redor eram mais recentes, já que alguns ainda tinham uma coloração reconhecível de carne em algumas partes no vídeo, depois da passagem do tempo. Esses corpos à esquerda são claramente os mesmos, perderam toda a cor e o rosto de um deles já não é reconhecível, a menos que você olhe de perto. Outro detalhe é que no segundo vídeo, o que parece ser um osso da mandíbula inferior está sobre um dos montes de restos mais indistintos, perto do centro da piscina. No primeiro vídeo, essa área é ocupada por um único corpo de costas, mas ou não há cabeça, ou a cabeça está sob uma poça flutuante que só posso descrever como parecida com o tempo. Vi uma foto de uma mulher morta em uma banheira há tanto tempo que parecia tudo preenchido por queijo derretido. Não tenho certeza do que pensar disso nesse contexto, já que é um tipo de decomposição completamente diferente do que todos os outros corpos estão passando. Mas, curiosamente, também é o mais reconhecível como o que acontece com a carne na água. O fato de ter acabado com um maxilar solitário dentro da poça me faz voltar ao trauma craniano severo, já que muitos dos corpos têm um dos corpos mais antigos. No primeiro vídeo, tenho certeza de que estava totalmente sem cabeça. Enquanto ele dá um zoom bem em cima, no ângulo perfeito para ver apenas o líquido profundo acima do peito e dos ombros. No geral, não acho que a extração de órgãos tenha sido um motivo aqui. Parece provável que essas crianças tenham sofrido várias mortes violentas em grupo e com frequência antes de serem descartadas. Aqui havia imagens do prédio acima do solo e dentro da área principal. Realmente parece ter sido um hospital. Mas um abandonado há décadas. No máximo meio século, pelo menos, isso explica os modelos anatômicos de esqueletos quebrados, já que antigamente eles usavam ossos de verdade.
Só posso esperar que essas crianças estejam assombrando para valer quem está fazendo isso e que elas possam encontrar paz. Os vídeos da Bean sobre esse prédio, tirando o primeiro, são todos bem fáceis de encontrar online, então fique à vontade para assisti-los e tirar suas próprias conclusões. Quanto a se os corpos são reais ou não, pessoalmente estou bastante convencida de que são reais. Mas eu não sou médica, legista ou qualquer outra profissional que tenha conhecimento suficiente para afirmar com certeza. De qualquer forma, o restante deste vídeo será especulação e teorias baseadas na suposição de que esses corpos são reais. Então vamos passar para a pergunta: o que diabos está acontecendo aqui? Sobre como os corpos chegaram à piscina, só há duas possibilidades. Eles foram deixados para trás quando o prédio foi abandonado, ou foram jogados lá algum tempo depois? Acredito mais na segunda possibilidade. Mas, no interesse de explorar todas as teorias possíveis, vale a pena considerar a primeira opção. Para isso, precisamos especular sobre para que o prédio era usado antes de ser abandonado. Pela minha pesquisa, o porão dos vídeos é quase certamente um abrigo antiaéreo. A China construiu milhares desses abrigos sob universidades, hospitais, repartições públicas, fábricas, shoppings e outros edifícios após a invasão japonesa de 1937, mas a principal campanha de construção ocorreu de 1969 ao fim dos anos 1970 durante a Guerra Fria. Quanto ao prédio em si, a sugestão mais popular é que ele era algum tipo de laboratório. Isso parece plausível, pois inúmeras garrafas, frascos com líquidos desconhecidos e tubos de ensaio estavam espalhados pelo chão. Assim como o que parecia ter sido um feto preservado em um frasco. Isso também explicaria os vários ossos encontrados por Bean. Se este fosse um laboratório focado em biologia, ciência forense ou pesquisa médica. Teoricamente, se este fosse um laboratório que havia sido recentemente abandonado quando Bean o visitou pela primeira vez, os corpos poderiam ter sido espécimes que eles estavam pesquisando, seja doados legitimamente ou obtidos ilegalmente? Isso explicaria por que os corpos estavam na piscina. Talvez o líquido seja um tipo de conservante. Parte pode ter evaporado, por isso os corpos aparecem agora, pois antes podem ter estado totalmente submersos. O que podemos ver do conteúdo do prédio também pode sugerir que ele foi um hospital em algum momento. O exterior é comparável a algumas descrições que encontrei da arquitetura de pequenos hospitais e laboratórios construídos entre as décadas de 1950 e 1980. Se isso foi um hospital, existem inúmeras razões para haver tantos corpos lá. Pessoas morrem em hospitais frequentemente por diversas causas. Até onde sei, não era comum hospitais guardarem corpos em piscinas no porão, mas considerando que o líquido era provavelmente um conservante, como formol, eu consigo imaginar uma situação em que um hospital com poucos recursos recorra a métodos pouco ortodoxos devido às opções limitadas. Além disso, não sabemos ao certo quanto tempo os corpos ficaram na piscina. Supõe-se que foram colocados lá recentemente, pois pareciam mais conservados no primeiro vídeo do que no segundo, meses depois. No entanto, corpos mortos devidamente tratados podem, potencialmente, ser preservados em formol por anos. Ou seja, pode não ser impossível que eles estivessem lá há muito mais tempo do que a maioria está supondo. Para que isso fosse verdade, porém, imagino que o nível de formol na piscina deve ter diminuído repentinamente pouco antes de Bean descobri-la. Por isso, os corpos se deterioraram significativamente nos poucos meses seguintes. Não sei como isso aconteceu tão de repente, só estou especulando agora. Mas se Bean encontrou esse lugar, outras pessoas podem ter achado antes e talvez mexido na piscina, de alguma forma. Várias outras possibilidades me vieram à mente, como os corpos terem sido escondidos em decorrência de mortes causadas por algum tipo de erro médico. Por que eles seriam guardados em algo que parece um conservante? Faria mais sentido eliminar qualquer evidência que pudesse incriminar os responsáveis, não? De qualquer forma, a ideia de que os corpos estavam lá desde que o prédio foi abandonado me parece implausível. Julgando pelo estado de deterioração por dentro, assim como pela vegetação crescida do lado de fora e crescendo na parte externa, parece mais provável que o prédio tenha sido abandonado, muito tempo antes de Bean encontrá-lo.
também havia sido esvaziado de todas as máquinas e da maioria dos outros itens que você esperaria ver em um laboratório ou hospital. Então, por que eles simplesmente deixariam um monte de corpos para trás? Isso parece tão fora do comum por esses motivos. Não acredito que os corpos estavam lá quando o local fechou. Devem ter sido levados depois, mas por quem e por quê? Uma teoria sugere que uma funerária descartou os corpos ali. Em vez de processá-los corretamente, ainda recebia o pagamento integral das famílias dos falecidos. Acho isso bem improvável, porque não vejo como seria mais fácil ou sequer valeria o risco transportar todos esses corpos para um local aparentemente remoto sem ser pego, do que simplesmente cumprir as funções normais de uma funerária. Além disso, embora a cremação esteja se tornando cada vez mais comum na China, não é incomum que as famílias vejam o falecido, seja em uma funerária ou durante o funeral com o caixão aberto. Mesmo em uma situação em que a família disse que não queria ver o corpo ou usar um caixão aberto, ainda assim é possível que mudem de ideia. E o que a funerária vai fazer quando eles não conseguirem apresentar o corpo porque o jogaram de novo em algum prédio abandonado e aleatório? Simplesmente não parece valer o risco. Uma possibilidade muito mais sombria, mas um pouco mais plausível, é que isso tenha sido obra de um serial killer que assassinou várias crianças e as largou aqui, presumindo que ninguém as encontraria. Este realmente parece um lugar relativamente bom para esconder tantos corpos, já que parece que Bin foi a primeira pessoa a descobrir esse local em muito tempo. Fora os poucos exploradores urbanos, a maioria das pessoas não vai entrar no porão de um prédio abandonado e assustador. Eu certamente não faria isso, então as chances de alguém encontrar os corpos sempre foram pequenas. O problema com essa teoria, porém, é que há tantos corpos na piscina que parecem estar em um estágio semelhante de decomposição. A ideia de que uma pessoa poderia matar tantas pessoas, ainda mais crianças, em uma área só e em um espaço de tempo tão curto, não é realmente viável. Já foi sugerido que havia vários assassinos trabalhando juntos, mas isso não é realmente um fenômeno comum. E ainda assim não explica a quantidade enorme de corpos que parecem ter morrido em um período semelhante. De novo, a piscina parecia cheia de conservante. Assassinos costumam eliminar evidências que os liguem aos crimes. Mesmo em casos em que eles guardam algum tipo de troféu, seria meio estúpido preservar os corpos inteiros de suas inúmeras vítimas. A última e mais popular teoria que vamos abordar é que Bin se deparou com algum tipo de operação de tráfico de órgãos no mercado negro. Se você assistir aos vídeos mostrando os corpos, vai perceber que parece que os abdômenes foram abertos e os órgãos foram removidos. Outras teorias já discutidas também explicam isso, como o uso dos corpos para pesquisa médica. Mas, como já dissemos, o prédio foi abandonado bem antes dos corpos serem deixados lá. O que certamente sugere que, seja qual for o propósito, é algo mais nefasto e ilegal. Vou ler um comentário que encontrei no Reddit que discute o estado em que os corpos foram encontrados, e continua levantando alguns pontos interessantes sobre essa teoria, além de outras que já abordamos. Aspas. Os corpos na piscina foram definitivamente manipulados de forma médica, seja antes ou depois da morte. No segundo vídeo, você pode ver um corpo com a parte central do externo da caixa torácica faltando quando o corpo passa pela autópsia. A caixa torácica está aberta por 2 cortes simétricos no meio de cada lado dela. O externo não está mais preso ao esqueleto, por isso cai dentro da caixa torácica. Quando o corpo está esqueleto, você não verá essa aparência da caixa torácica nos corpos parcialmente cortados ou totalmente esqueléticos que não foram submetidos à autópsia. Os abdômenes afundados e a ausência de inchaço no primeiro vídeo podem estar presentes, porque os órgãos internos que causam isso, principalmente o trato gastrointestinal e o fígado, foram removidos. E a piscina está cheia de algum tipo de agente fixador, como solução de formaldeído a 15%. Em vez de água, isso vai parar ou desacelerar significativamente o processo usual de decomposição e também diminuir o mau cheiro da podridão. No entanto, todas essas questões discutidas não se encaixam totalmente no quadro geral. Se esses corpos foram deixados lá, em vez de receberem um enterro adequado por causa da pobreza de seus pais,
Por que eles estão flutuando em formol, em vez de, preferencialmente, água turva, que aceleraria o processo de decomposição e deixaria apenas os ossos após alguns meses? Por que eles foram colocados numa piscina em uma estrutura subterrânea fria, como se fosse para retardar a decomposição? Por que não foram cremados desde o começo? Na China, a cremação por doença é praticamente gratuita, independentemente da idade. Se havia uma preparação anatômica da Universidade de Medicina, por que foi deixada para decompor em uma piscina? A única preparação possível com um estágio tão avançado de decomposição é o esqueleto ou espécimes ósseos. Mas normalmente é necessário ferver por horas para se livrar das partes carnosas, já que é rápido, prático e seguro. Nunca vi nem ouvi falar de preparações médicas. Até ossos que foram feitos deixando o corpo em uma piscina parcialmente cheia de líquido por meses. Processar o corpo desse jeito literalmente só resultaria em carne podre do Minecraft. O único corpo decapitado visto em ambos os vídeos me faz questionar tudo ainda mais. Nunca vi um corpo morto em condições civis ser deixado sem cabeça. Houve apenas um caso em que a cabeça de uma vítima de assassinato não identificada foi removida antes do enterro por ser considerada prova. Como esses corpos foram parar naquele prédio? O peso médio de uma criança de 5 a 7 anos é de 25 a 30 quilos, e havia dezenas de crianças naquela piscina que as carregaram até lá. Como conseguiram fazer isso sem serem notadas, considerando que o processo exigiria tempo, pessoas e instalações de refrigeração nos carros que levaram os corpos até lá? Pelo que parece, todos os corpos foram deixados na piscina ao mesmo tempo e também se decomporam ao mesmo tempo. Sem sinais de identificação, garrafas sem rótulo na sala da piscina, nenhum documento, logotipo nos sacos de lixo com ossos ou rótulo no pote com o feto. Muitas perguntas, poucas respostas. Eu gostaria que Bean investigasse mais a fundo na segunda vez que visitou a instalação. Talvez ele pudesse encontrar alguns papéis naquele prédio. Para mim, é um mistério completo e muito bizarro. Eu não consigo nem pensar em qualquer motivo ou razão para deixar os corpos das crianças lá. Atualização. Ok, eu dei uma olhada no primeiro vídeo em qualidade alta definição e, meu Deus, há vários corpos decapitados e algum tipo de tubos plásticos saindo de um deles. Eu não sei mais o que pensar. Como mencionado, os corpos parecem ter sido manipulados, e considerando isso, a maioria das outras explicações possíveis para isso é implausível por vários motivos. A teoria da extração de órgãos é das poucas que restam, mas ainda apresenta falhas. Como quem quer que seja o responsável conseguiu levar todos aqueles corpos até lá? Como eles conseguiram esses corpos em primeiro lugar? A explicação mais plausível é que subornaram as famílias dessas crianças, pobres e desesperadas por dinheiro. As crianças foram sequestradas, mas ficamos com a mesma dúvida da teoria do serial killer. Como seria possível sequestrar tantas crianças sem que ninguém percebesse? Mas, para que os órgãos possam ser usados em transplantes, eles precisam ser retirados de pessoas que acabaram de morrer? Se essas crianças morreram por acidentes ou outra causa, poderiam ser doadoras de órgãos adequadas. Presumivelmente, elas devem ter sido levadas de um hospital, o que implicaria que o hospital também deve ter estado envolvido nisso. Só consigo imaginar que as famílias venderam essas crianças ainda vivas. E quem quer que esteja por trás dessa operação realmente matou as vítimas para retirar seus órgãos. Isso explicaria como eles aparentemente conseguiram escapar impunes. Mas ainda não faz sentido que eles tenham encontrado tantas crianças ao mesmo tempo. É estranho que a maioria dos corpos parecesse ser de crianças. Não acho que haja tanta demanda por órgãos de crianças, certamente não mais que por órgãos de adultos. Então, por que quem está por trás disso escolheria crianças em vez de adultos? Sem contar por que manteriam os corpos em conservante após removerem os órgãos, não faria mais sentido destruir as evidências? Eu não tenho resposta para muitas dessas perguntas, mas talvez a principal em que deveríamos focar é como isso aconteceu, e aparentemente passar despercebido. Bean postou no Douyin. A história foi abordada em um dos vídeos de Nick Crowley. Isso tem sido discutido em vários tópicos do Reddit desde então, mas pelo que eu pude ver, não há nenhuma reportagem real sobre isso. Alguns acham que a ausência de cobertura oficial indica que tudo foi invenção de Bean.
Mas parece que a mídia chinesa geralmente não noticia rumores online não verificados até que haja uma confirmação das autoridades. Então, a ausência de artigos de notícias não significa necessariamente que a história tenha sido provada falsa? Isso apenas indica que a polícia ou não investigou o caso ou não forneceu informações à mídia. Isso parece estranho, porque por que diabos a polícia não investigaria um grande número de corpos em decomposição encontrados em um prédio abandonado? Para muitos detetives de poltrona que estavam acompanhando essa história, havia apenas uma explicação lógica: corrupção. Antes de continuar, só quero deixar claro novamente que isso é apenas uma teoria. Não há nenhuma evidência por trás disso. Estou simplesmente abordando especulações que vi online e não necessariamente acredito nelas. Dito isso, a ideia de que Bin teria esbarrado em alguma operação de tráfico de órgãos comandada pelo governo é uma teoria bastante popular na internet. A China possui uma taxa de doação de órgãos baixa, com menos de 4 doadores por milhão de habitantes, bem menor que em outros países. Espanha lidera mundialmente com cerca de 49 doadores por milhão de habitantes. Apesar da baixa doação de órgãos, a China está entre os países com mais transplantes do mundo, ocupando às vezes o segundo lugar global. Em 2025, a população da China será de cerca de 1,41 bilhão. Então, mesmo com uma taxa baixa de doação por milhão de pessoas, ainda assim muitas pessoas são doadoras. Mas a demanda supera muito a oferta, e algumas estimativas sugerem que há um órgão disponível para cada 30 pessoas na lista de espera, enquanto a China opera oficialmente um sistema de doação voluntária. A aparente discrepância nos números levou alguns a suspeitar que o governo pode estar adquirindo órgãos de uma forma muito menos ética. Isso nem era considerado uma teoria da conspiração em determinado momento. Sabe-se que desde a década de 1980, a China retira órgãos de prisioneiros executados sem consentimento prévio. Essa prática foi oficialmente proibida em 2015, no entanto, várias fontes confiáveis sugerem que ela ainda continua acontecendo. Aqui estão alguns trechos de um artigo no site da Associação Médica Britânica. Parece ficção científica ou um eco de um horror antigo? Pessoas reunidas em campos de prisioneiros têm órgãos removidos sem consentimento por cirurgiões inescrupulosos para transplantes, sob segredo estatal. Mas, segundo muitos médicos, estudiosos e ativistas, isso não é ficção. Eles dizem que isso tem sido uma prática rotineira na China há décadas, e ainda é, uma alegação que o governo nega e que a Associação Médica Chinesa chama de infundada. Então, o que é fato e o que é ficção nessa suposta atrocidade? Para descobrir, a doutora analisou as evidências e conversou com médicos e estudiosos envolvidos dos dois lados dessa questão altamente controversa. A China admitiu que criminosos condenados executados foram sua principal fonte de órgãos em dezenas de milhares de operações de transplante durante as décadas de 1980, 1990 e no início deste século. No entanto, afirma ter proibido essa prática antiética em 2015 e agora depende de doações voluntárias. Consentimento informado autônomo. Esse princípio fundamental da ética médica não pode ser obtido de pessoas em um ambiente coercitivo como o da prisão. Décadas de dependência dessa fonte facilmente disponível de prisioneiros no corredor da morte alimentaram um intenso comércio comercial de cirurgias de transplante durante o período de auge antes da proibição, incluindo o turismo de transplantes, que o país ainda luta para erradicar. Centenas de hospitais não regulamentados se estabeleceram como centros de transplante durante esse período de crescimento. Em 2006, um ano antes da proibição do turismo de transplantes, 11 mil pacientes estrangeiros fizeram transplantes na China. Os médicos chineses dizem que prisioneiros executados teriam sido a principal fonte. A doação voluntária agora é a única fonte legal de órgãos. Após 2015, os centros de transplante também devem ser registrados. Cerca de 170 estão registrados, o que, segundo eles, representa uma grande queda em relação aos 600 que operavam anteriormente. De acordo com um artigo de 2015 no Jornal Médico Chinês, um Sistema Nacional de Tecnologia da Informação agora distribui órgãos de acordo com princípios reconhecidos internacionalmente. Promete-se mais transparência para uma nova fase histórica.
Relatórios anuais serão publicados em chinês e inglês, diz o primeiro deles de dezembro de 2019, visto pela doutora. Este admite problemas contínuos com o comércio ilegal de órgãos, gangues e a necessidade de uma repressão, mas diz que forças hostis estão espalhando rumores de que o progresso deles está sendo ignorado. A China, no entanto, negou repetidamente outra acusação grave, mas relacionada, de que ela teria e continua a acolher órgãos removendo-os à força de prisioneiros de consciência oprimidos. Essa fonte também foi associada por médicos e investigadores ao turismo de transplante. Inclui seguidores do Falun Gong, um sistema de crença ilegal na China, descrito como um câncer por suas embaixadas, e os uigures, uma minoria étnica majoritariamente muçulmana, dos quais se acredita que 1 milhão estejam detidos em campos de prisioneiros em Xinjiang, uma província remota. As condições nas instituições penais da China para prisioneiros políticos são descritas como severas e frequentemente ameaçadoras à vida e degradantes no relatório de 2019 do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América sobre práticas de direitos humanos, publicado este mês. Apesar das negativas da China, as alegações de extração de órgãos de prisioneiros de consciência são levadas a sério por políticos, grupos de campanha e instituições médicas, incluindo a Associação Médica Britânica, a Associação Médica Americana e a Associação Médica Mundial, das quais eles fazem parte. Essas alegações foram investigadas por políticos influentes no exterior, incluindo um Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América em 2016 e o equivalente australiano em 2018. Centenas de milhares de órgãos já haviam sido retirados de prisioneiros de consciência, conforme foi informado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas no ano passado. O artigo continua sugerindo que os dados de transplante de órgãos enviados pela China à Organização Mundial da Saúde foram falsificados para esconder a suposta extração contínua de órgãos de prisioneiros. Os dados mostraram que 20.201 pacientes receberam transplantes em 2018 provenientes de cerca de 6.302 doadores. No entanto, um tribunal determinou que o número de transplantes provavelmente era muito maior, entre 60 mil e 90 mil por ano. Se isso estiver correto, há uma grande diferença entre o número oficialmente declarado de doadores voluntários pela China e o número real de doações. Significa que essa diferença provavelmente foi suprida por outra fonte de órgãos. Essa suposta fonte alternativa está ligada a prisioneiros de consciência pelo que o julgamento do tribunal chama de evidências indiretas. Ex-detentos de campos de detenção relataram ter passado por exames de sangue e órgãos, como ultrassonografias, de forma sistemática. Esses exames indicam métodos para avaliar a função dos órgãos, segundo o relatório. Essa possibilidade pareceu ainda mais provável quando ligações disfarçadas para políticos chineses, hospitais e médicos resultaram em ofertas de espera de semanas. O que é incomum, já que normalmente as pessoas esperam meses ou anos por transplantes em países que dependem de doação voluntária. Talvez a China ainda esteja colhendo órgãos de prisioneiros não voluntários. O que poderia explicar as possíveis discrepâncias nos números de transplantes de adultos, mas e quanto às crianças? Menores de 18 anos na China podem doar órgãos, porém há regras rígidas. A doação só deve ocorrer após a morte, com consentimento informado dos pais ou responsáveis legais. A taxa de doação de adultos na China já é baixa em comparação com vários outros países, então para crianças deve ser significativamente menor do que isso. Como eu disse antes, a demanda por órgãos para crianças é menor do que para adultos, mas ainda existe uma demanda. Então, de onde estão vindo esses órgãos? Por muitos anos, órgãos retirados de prisioneiros foram a principal fonte para transplantes, mas nenhum desses prisioneiros era criança. Então, é possível que o governo tivesse outro método antiético para adquirir órgãos de crianças? A teoria de que crianças foram sequestradas e mortas para a retirada de seus órgãos não é desconhecida na China, seja pelas mãos do governo ou de traficantes não afiliados. Há preocupações de que, quando uma criança de uma família rica ou politicamente importante precisa de um órgão, outra criança possa ser sacrificada para salvá-la.
Não há evidências concretas por trás dessa especulação, mas isso faz você se perguntar se isso poderia explicar a descoberta de Bean, supondo que os vídeos fossem reais. Uma operação de extração de órgãos parece ser uma das explicações mais plausíveis e o envolvimento do governo parece ser a explicação mais plausível para o motivo disso. Não há sinal de nenhuma cobertura da mídia ou investigação policial. Se fosse ação de traficantes sem ligação com o governo, como teriam escapado impunes? Como tantas crianças poderiam desaparecer sem causar indignação na comunidade local? O envolvimento do governo também poderia explicar por que Bean apagou os vídeos e nunca mais mencionou aquele lugar. Se ele não tivesse sido ameaçado por alguém, não consigo imaginar por que ele agiria como se nada disso tivesse acontecido. Considerando que eram seus vídeos mais populares, exceto se ele ficou paranoico e decidiu apagá-los. De qualquer forma, é estranho como toda essa situação parece ter sido totalmente esquecida. Pelo que eu sei, não há nenhuma atualização. Desde que a conta Douyin de Bean voltou com todos os vídeos apagados, ele apenas seguiu postando seu conteúdo normalmente. Isso levou alguns a questionar se a história era só uma jogada de marketing para ganhar seguidores. Não seria a primeira vez que alguém tentando fabricar um mistério na internet desaparece no auge da história. No entanto, é raro que essas pessoas voltem logo e ajam como se nada tivesse ocorrido. Pelo que vi nos vídeos, estou bastante convencida de que os corpos pareciam reais, mas com certeza não sou especialista. E as reações online aos vídeos variaram muito, com alguns totalmente convencidos da autenticidade e outros achando que os corpos eram falsos. Sugiro que tire suas próprias conclusões caso assista aos vídeos, embora eu pensasse bem antes, pois são muito perturbadores. Se os corpos forem falsos, estou mais inclinada a acreditar que Bean achava que eles eram reais quando fez os vídeos do que acreditar que ele encenou toda a cena. Isso exigiria muito esforço, e não é como se ele tivesse perdido uma fera ou algo assim. Também não tenho certeza de qual teria sido o objetivo, já que ele acabou deletando os vídeos de qualquer forma. Neste ponto, depois de tanto tempo, sem novas informações, duvido que algum dia saberemos ao certo o que aconteceu naquele prédio abandonado. Esse caso continua sendo um mistério, um dos mistérios mais perturbadores que já abordei aqui no canal. Quero saber suas opiniões, teorias e sugestões de temas para abordar futuramente nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.